Hoje eu quero trazer aqui para vocês um assunto bem importante e que cai, provavelmente vamos ter esse assunto lá na certificação Ancord AgroSem, que é o domínio que você precisa ter de alguns fundamentos, que é a decisão do produtor americano do que ele vai plantar. E aí nós vamos ter alguns relatórios bem importantes que fazem parte do calendário do ano do USDA e das suas agências. Bom, e hoje eu quero trazer aqui esse assunto que é a decisão de plantio. E para isso tem um indicador que é, não vou dizer que é infalível, mas ele é super importante. É a relação entre soja e milho. Vejam só, então eu tenho aqui, ó, essa linha escura é a relação soja-milho, lá na Bolsa de Chicago, num histórico bem longo. E essa linha azul é para 2025. Estamos num ciclo de baixa para a soja. E uma das formas de consertar, ou seja, se livrar desse ciclo de baixa, é a redução da oferta, que provavelmente vai começar nos Estados Unidos, que seria a redução da área da soja. Portanto, vejam só, a linha azul para 25 está mostrando o seguinte, que hoje uma saca de soja compra 2,31 sacas de milho. E vejam que estava perto aqui de 2,6. Vejam também que nessa temporada 24-25, o produtor americano ele aumentou a área da soja e diminuiu do milho. Por quê? A linha escura mostra. Durante um período onde ele toma a decisão do que plantar, vejam lá, ó, acima de 2,6. Bom, via de regra, acima de 2,4, 2,5, incentiva a área da soja. E, claro, reduz a área do milho. Abaixo de 2,2, aí é o contrário. Incentiva a área do milho e desincentiva a área da soja. Vejam só lá atrás, durante a guerra comercial. Olha onde que a relação veio, amigos. Ó, perto de 2. Portanto, naquela temporada, 19-20, o produtor americano, o que ele fez? Porque a demanda da soja, pela soja americana, era muitíssimo menor, por causa da guerra comercial. Aí o produtor americano diminuiu a área da soja bastante e acabou aumentando a área do milho. E o que fez ele mudar não foi uma decisão dele, mas sim uma decisão econômica. Não era lucrativo plantar soja, ou muito menos lucrativo plantar soja do que milho. Então essa relação aqui ela é super importante quando a gente pensa no jogo da área americana. E dentro da certificação, do exame, você vai precisar saber não só essa relação, como é que ela funciona, por que ela funciona, mas os relatórios que fazem parte do calendário do USDA. Então vejam só, vou dar algumas dicas aqui de alguns pontos importantes que você vai ter que procurar saber. Veja só. Bom, alguns assuntos importantes que mexem com a decisão do produtor americano. Vou plantar mais soja, mais milho, mais algodão, mais trigo, etc, etc. Vou resumir aqui nessas duas culturas que são as que mais mudam, a soja e o milho. Então vejam lá, primeiro amigos, um assunto agronômico, que é a rotação de cultura. Vocês sabem que o produtor americano tem uma safra só. E, por isso, ele vai fazendo o seu planejamento de rotação de cultura devido a fertilidade, etc., infestação de pragas, doenças e isso tudo. Então, esse é um assunto que é importante para o produtor americano. Depois, custo de produção, especialmente quando a gente fala de nitrogenados, por causa do milho. O produtor americano adora o milho, mas ele adora um milho super produtivo, e por isso ele aduba bastante, ele coloca bastante nitrogenado. Se o nitrogenado, em algum momento, está muito caro, aí ele vai acabar reduzindo a área do milho, custo de produção. Depois, rentabilidade, claro, o que está dando mais dinheiro no final das contas. E aí entra um outro ponto aqui, que é o RP, é o Revenue Protection. É um seguro de renda que dentro da Farm Bill está lá reservado um pedaço para esse seguro para o produtor americano. E esse seguro ele é definido com base naquele indicador que eu mostrei, que é a relação entre soja e milho, durante um mês específico, o mês de fevereiro. Vai se definir qual que é o valor do bushel da soja e o valor do bushel do milho para o cálculo do Revenue Protection. Tá bom? Então, quer dizer, lá em fevereiro de 2025, voltaremos a esse assunto, que é a relação entre soja e milho, que vai mexer aqui e aqui. E aí depois nós vamos ter outros temperinhos, que é a rotação de cultura, e também o custo de produção. Para a certificação Ancord AgroSem, você tem que saber os relatórios que trazem esses fundamentos. Por exemplo, como intenção de plantio,
a leitura da área plantada, que é o chamado Acreage Report, e assim por diante. Então, tem que dar uma dominada e buscar mais detalhes sobre esses assuntos, que tem conceitos que são importantes no calendário do ano, quando a gente fala de agricultura americana e a decisão do produtor americano. Feito? Grande abraço a todos e até a próxima.